Certo. Boa noite a todos, né? Vamos começar a nossa aula aqui de desenvolvimento de sistemas para Web 1. Aí, o que a gente viu na última aula, gente? A gente viu questões, deixa eu passar um pouquinho do slide aqui. A gente viu a questão do CSS, né? Começou a ver CSS, viu a vinculação do CSS ao HTML, viu questão de regra de estilo, como é que a gente monta, né? A regra de estilo, que a gente usa só, a gente vai montar um seletor com propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula, né? E para cada linha eu boto uma propriedade, dois pontos e um valor, certo? Talvez eu não tenha colocado isso, eu coloquei depois, a questão de comentários. Como é que eu faço comentário em CSS? Comentário eu faço com barra asterisco e asterisco barra, certo? Como em outras linguagens de programação que você já deve ter visto por aí, tá certo? A gente viu a questão dos seletores, como é que eu faço para dizer quais elementos HTML que devem ser estilizados, de acordo com as regras de estilo, né? A gente viu o seletor de elementos, seletor de ID, seletor de classe, seletor combinado e seletor universal, certo? Aí eu fiz uma tabelinha de resumo aqui de algumas coisas de seletores. A gente viu como é que a gente faz formatação de cores com estilo, né? Que eu uso a propriedade color, nome da cor, ou no formato RGB, certo? Existem outras maneiras de você selecionar essa cor, certo? Existe de acordo com um mapa de cores, você pode usar RGB, HSL, existem mil maneiras de você selecionar uma cor, certo? A mais comum é essa aí, no formato RGB. Mas fique à vontade para você brincar com isso aí, dar uma pesquisada, olhar como é que eu faço para selecionar outras formas de selecionar a cor em CSS. Mas existem pelo menos umas 3 a 4 maneiras diferentes de fazer isso. Até com o nome da cor você também pode fazer, né? Que a gente vê, eu quero usar um pink, aí bota um pink, um grey, um black, um white. Tanto faz, né? A gente viu como é que a gente faz cor de fundo. A gente bota background color, mesma coisa com o nome da cor, né? Ou bota o nome da cor, bota no formato RGB. E eu até mostrei aquele site que a gente pode selecionar cores, né? Que é do Adobe Color, do Colors e do Color Hunt, tá? Aí eu aproveitei e botei os links no slide aí. Se alguém quiser acessar, quiser dar uma olhadinha com mais calma, dá uma olhadinha, vê aí como é que pode ser as cores, como é que são cores complementares, cores que combinam uma com a outra, para você botar no seu site, certo? Bom, aí a gente vai seguir mais nessa parte de formatar o texto com um estilo, no caso CSS. Bom, se eu quiser colocar uma fonte específica no meu texto, como é que eu faço? Então, existem várias maneiras de você fazer isso aí, certo? Uma das mais simples de fazer é você acessar o site fontes.google.com e você procurar a fonte que você quer e mandar importar no arquivo CSS, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, eu abro aqui o site fontesgoogle.com. Dá pra ver aí? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, dar um zoom. Pronto. Acho que ficou melhor de ver, né? Então, eu posso selecionar aqui qual é o tipo de fonte que eu quero, certo? Tem Roboto, Instrument Serif, Sigma, Open Sans. Existem vários tipos de Montserrat, existem vários tipos de fonte, certo? E você vai selecionar a fonte que você quer. Deixa eu remover isso aqui, pronto. Para não mostrar que não está selecionado nenhuma. Aí aqui você faz a filtragem de acordo com a linguagem que você quer, categoria que você quer, se você quer número de estilos. Então uma filtragem, uma escolha muito, muito completa que você faz, certo? Eu vou pegar essa daqui que é mais simples, é uma das mais utilizadas, tá? A Roboto. Tá joia? Eu clico nela, aí ela mostra um exemplo da utilização dessa fonte, certo? Aí existem vários tipos de fonte que tem aqui. Por exemplo, tem essa Thin 100 Italic, Light 300, Light 300 Italic. O que significa esse 300? Esse 300 aí é o weight da fonte, é o peso, digamos assim. O peso é o quão escurecida vai ficar a fonte. Escurecida no sentido de negrito, certo? Você está vendo aí que, à medida que está passando, a fonte está ficando cada vez mais em negrito, né? O traço dela está ficando cada vez mais forte.
em que o 100 é um traço bem fininho e que o 900 é um traço mais grosso, né? Ou seja, ela está mais negrita ainda. Tá joia? Bom, como é que eu faço então para selecionar uma fonte dessa? Eu vou selecionar uma fonte aqui qualquer. Eu vou pegar essa 400, certo? Vou clicar aqui, ó, Select Regular 400. Clico nela aí, então ela mostra para mim, ó, Roboto Regular 400. Aí tá aqui, ó, Use on the Web. Aí, to embed the font, copy the code into head in your HTML, que é no sentido de link. Eu vou clicar nesse import aqui, ó, que nesse import ele mostra para mim, vai mostrar para mim o caminho da família da fonte, certo? Então eu vou pegar esse aqui, ó, esse import URL aqui, ó, e vou copiar ele, certo? Copiei ele e vou colar ele lá no meu CSS. Vou criar aqui uma página aqui, HTML só de teste para a gente fazer aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vou criar aqui uma página nova. Vou chamar de teste.html. Vou usar o complementation, né, do Emmet. Botar aqui o meu PTBR. Documento, vou deixar o título como documento mesmo, não tem problema. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar botar meu CSS, né, com a tag link CSS. Então tá aqui, ó. Vou chamar de estilo.css, o nome do arquivo, certo? Aí eu vou lá no meu arquivo aqui, ó. Vou salvar como estilo.css e vou colar o import, certo? Tá aí, ó. Import URL, aí http fonte googleapis.com cs2 family roboto display swap, certo? A partir daí, eu já posso botar o nome do roboto, do nome da fonte, com um atributo font family, certo? Então, eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Vou vir aqui no body, vou botar assim, H1, botar assim, aqui tem uma frase qualquer, certo? Vou abrir esse arquivo no browser, para vocês verem. Tá aqui, ó. Aqui tem uma frase qualquer, certo? Essa é uma das fontes padrões que o navegador usa. Ainda não estou usando a fonte Roboto. Quando eu mudar aqui, eu vou usar aqui, tenho que fazer a seleção, né? Tenho que vir aqui no estilo CSS, no arquivo estilo CSS. Vou botar aqui a tag H1 e vou botar na minha tag H1 o font family. Font family, para dizer a família de fontes. Aí eu vou botar uma lista de fontes. Aí a fonte que eu vou botar, a primeira fonte vai ser a Roboto, que foi a que eu selecionei. E vou botar uma sans serif. E eu vou explicar o que é isso. Por que eu estou botando mais de uma fonte? Eu boto mais de uma fonte no font family, porque primeiro ele tenta usar essa fonte aqui. Se ele não achar essa fonte, ou se tiver algum problema para exibir com essa fonte, ele pula para a segunda. Ele usa a sans serif. E assim por diante. Você pode botar uma lista de quantas fontes você quiser, certo? Mas o normal é a gente botar umas 2, 3 ou 4 fontes. Não mais do que isso. Família de fontes, né? Tá certo? Vou salvar aqui o arquivo estilo CSS e vou dar um reload aqui na página. Então, ó, aqui tem uma frase qualquer. Você notou que a fonte mudou no browser? Vocês notaram aí? Notou, né? Pronto. Então, mudou de acordo com a família de fonte que eu especifiquei. Certo? Tá joia? Eu posso selecionar mais de uma fonte, posso selecionar mais de uma família. Fica a seu critério. Certo? Se eu selecionar outra, pronto, vamos botar outra fonte aqui. Vou botar essa Montserrat. Certo? Aí eu vou adicionar. Eu vou botar Montserrat 400, regular. Certo?
Aí, ó, não sei se você notou aqui, que ele incorpora as duas fontes. Ele bota tanto a Montserrat quanto a Roboto, certo? Vou dar um copy aqui e vou colar lá no CSS, certo? Vou botar aqui outro import aqui, para você comparar. Import. Pronto. Tá notando aqui que ele tem a fonte Montserrat e Roboto? Tem duas families, né? Certo? Aí eu posso fazer um H2, por exemplo, vou botar um H2. Aqui é um subtítulo. Subtítulo. Aí eu vou mandar selecionar, botar um H2 aqui como seletor e botar um font family como sendo Montserrat. Montserrat, Roboto e sans serif. Pronto. Botei 3. Aí vou dar um reload aqui no site. Pronto. Aqui tem a fonte Roboto e aqui a Montserrat. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Por enquanto fácil, né? Tudo ok. Tudo ok. Segue o jogo. Vamos embora. Então já mostrei o font family. Pronto. O font weight eu uso para especificar o quanto negrito que eu quero que seja a fonte, certo? O quanto negrito que eu quero que seja na fonte. Quanto escura que eu quero. Aí é o font weight. Então eu chego aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou vir aqui e vou botar assim, ó. Eu quero um font. Vou botar um bem alto aqui para você ver a diferença, certo? Um font weight de 900. Eu acho que talvez ele não incorpore isso aqui porque falta eu especificar o font weight na family também. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Google Fonts. Deixa eu voltar aqui para o Roboto. Black 900. Aqui, ó. Select Black 900. Aí adicionou mais um, ó. Botou a 400 e a 900. Tá aqui, ó. Vou vir no estilo aqui. Atualizar. Pronto. Notou que tá mais escuro ainda? Aqui tem uma frase qualquer, ficou ainda um pouco mais escuro, né? Mais negrito. Certo? Isso foi porque eu fiz o quê? Eu selecionei a fonte, dizendo assim, ó, eu quero que o font weight dele seja font weight 900. Tá aqui selecionado junto com o Roboto 400 regular, certo? E coloquei lá no font weight do documento como sendo 900 também. Certo? Tá aqui. Tranquilo, gente? Esse font family aqui, eu posso colocar também, ó. Se eu botar Roboto, ele vai mostrar um Roboto, talvez seja um 900 que ele bote. Mas aí eu posso chegar para ele e dizer assim, ó, eu quero que seja um font weight de 400. Que é o outro peso que eu tenho, né? Eu pedi 400 e 900, certo? Então, ó, aqui ele botou um mais brandozinho do Roboto também, né? Que no caso o font weight foi de 400. Certo? Deu para entender aí, né, gente? Ou tem alguma dúvida?
Ô, professor, Oi, Gabriel. em relação a essas fontes, né, esse acervo que o senhor está vendo, ele vai variar de acordo também com o navegador, no caso, para a questão de compatibilidade ou a princípio em si mantém-se? Olha, ele pode até variar algumas questões de compatibilidade, certo? Mas como você está perguntando é se a fonte, no caso, se lá no computador, no navegador não tiver a fonte, não é isso? Não, porque a princípio o senhor está vendo fontes do Google, não é isso? Mas se o Certo. senhor tivesse tentando rodar o código em um outro navegador, aí a princípio teria que buscar em um outro banco de. Não, ele vai buscar lá no Google. Ainda assim, mantém-se, Sim, né? ele ainda vai buscar lá no Google. Ok, Como é que eu sei disso? Por que vai buscar no Google? Porque eu botei o endereço aqui dele, ó. Aqui no import, ó. HTTPS tal, tal. Ele vê essa URL aqui de importação da fonte e vai buscar lá no Google. Aí eu posso usar essas fontes sem medo. Certo? Tá joia? ok, professor. Obrigado. Nada. Vamos seguindo. Bom, eu posso botar a fonte em itálico. Como é que eu faço a fonte em itálico? Eu boto um font style, sete esse font style para italic. Então eu vou aqui, ó, eu vou botar no H1 mesmo. Font style italic. Certo? Ele vai pegar a minha fonte, ó, e vai botar em itálico. Tá certo? Agora veja só. Não sei se você notou, mas tem uma diferençazinha seguinte, ó. Repara. Tem fonte. Eu tô aqui no Roboto, né? Pronto, ó. Tem fonte que ele mostra assim, ó. Regular 400 italic. E tem o font style 400. Qual é a diferença de um para outro? A diferença é que esse regular 400 italic aqui, a fonte já foi feita no formato itálico. Certo? Enquanto que quando eu boto font style itálico, o browser ele meio que dá uma deitadinha na fonte para que ela fique itálica, certo? Não significa necessariamente que a fonte é de natureza itálica, certo? Não sei se deu para entender. Uma coisa é só dar uma inclinação na fonte, outra coisa é a fonte já ter nascido itálica, certo? Essas fontes que estão aqui, regular 400 itálica aqui, que estão como itálico no Google Fonts, é uma versão dela que o criador já fez ela em itálico. Então, algumas questões dos caracteres podem mudar de um para o outro, certo? Então é importante você ver esse tipo de coisa. No geral, a diferença é pequena, certo? Mas pode ser que alguém chegue e diga assim, não, eu quero essa fonte aqui exatamente do jeito que está aqui, com esses caracteres que ela fica assim quando tiver em itálico. Então você vai ter que importar a fonte que nasceu em itálico para poder utilizar lá no seu site. Deu para entender aí? Mas no frigir dos ovos, na maioria dos problemas, das questões que você vai encontrar por aí, só botar fonte style italic já resolve. Certo? Vamos seguindo aqui. Para remover o itálico, eu posso usar um font style normal, certo? Aí ele vai lá e remove o style. Por que eu posso querer remover o style? Você pode sentar lá no body, por exemplo, para ele colocar todo um texto itálico, aí você faz, não, mas tem um determinado parágrafo, alguma coisa que eu não quero setar como itálico. Aí você seta como fonte style normal, aí ele tira o itálico. Certo? Em vez de ficar colocando itálico em todos os lugares para setar a fonte itálico, você faz, não, eu vou botar tudo como itálico e chego num canto só que eu não quero que seja itálico e boto como fonte style normal. Aí ele tira o itálico dele. Certo? Como é que eu boto em negrito? Aí eu já mostrei, né? Aquele valor que eu coloquei, ele pode ser um número, uso o font weight, né? Aquele valor que pode ser um número múltiplo de 100, entre 100 e 900, certo, gente? O normal é que 400 ele mostra a fonte normal e 900 é negrito. Ou você também pode usar as palavras-chave bold, bolder ou lighter,
certo? É outra forma de você colocar também em negrito ou mais ou menos menos força, digamos assim, na fonte, né? Alderi pergunta, nesses casos é recomendo usar a fonte que já tem como padrão o estilo ou usar explicitamente o CSS ou o estilo desejado? Tem alguma convenção da comunidade para isso? Olha, Alderi, isso aí depende de quem vai fazer o site, certo? Depende da pessoa que faz a usabilidade e o gráfico do site, digamos assim, o web design do site. Que o cara pode dizer assim, eu quero que a fonte seja setada para tal. Aí você vai configurar lá no seu CSS para usar explicitamente uma fonte CSS que foi designada de acordo com o designer que fez o site. Certo? Tem alguma convenção para a comunidade para isso? Não. Normalmente o pessoal faz desse jeito aí. O pessoal baixa a fonte em algum lugar, como o Google Fontes, alguma CDN, se for preciso. Aí manda importar lá no CSS e usa. Certo? É o que normalmente se faz. Agora tem que ver como é que foi que o web designer fez o site. O cara vai falar assim, eu quero que seja fonte tal, outro tipo de fonte. Aqui vai ter uma fonte mais espaçada, aqui menos espaçada. Então, isso tudo é o web designer que faz o site. Ele que vai definir como é que vai ser a utilização das fontes no seu site. Para remover a formatação em negrito, eu uso o font weight normal, certo? Que eu removo também. Eu posso configurar o tamanho da fonte com a propriedade font size, em que font size eu boto um tamanho. Aí o tamanho especifico em pixels, em mm, porcentagem ou outro tipo de tamanho. Esse tipo de unidade de tamanho a gente vai ver com mais calma mais para frente, porque tem múltiplas unidades de tamanho, certo? E a gente vai ver mais para frente, com mais detalhes sobre isso aí. Mas, a priori, só para ilustrar, eu vou botar aqui um font size 64 pixels, só para você ver a diferença que fica, certo? Então tá aqui, ó, no H1, eu vou botar um font size de 64 pixels. Viu que o tamanho ficou maior? Para ajustar o tamanho das fontes, você também pode utilizar a palavra-chave XXSmall, XSmall, Small, Medium, Large, X-Large e XXLarge, certo? Também você pode usar isso aí ao invés de um tamanho. Vamos ver como é que fica? Por exemplo, se eu botar, em vez disso aqui, eu vou botar um Large. 64 pixels, eu vou botar um large. Engraçado que ele ficou menor, né? Menor do que se eu tivesse colocado tirado o H1, né? Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu botar ele aqui, ó. Ficou menor ainda, né? Deixa eu ver se botando um XS large, como é que fica o tamanho. Font size XX large. Agora ficou o mesmo tamanho do H1. Bom, você pode usar isso aí para vários tamanhos de fontes, né? Eu, particularmente, prefiro mais colocar um tamanho proporcional ou um tamanho em pixels, certo? Aí vai de acordo com como você faz o layout do seu site. Deixa eu ver se tem alguém comentando alguma coisa. Não, tem não.
Bom, eu também posso definir a altura da linha. Para isso eu uso a propriedade lineWeight. E o que é essa altura da linha? A altura da linha refere-se à quantidade de espaço entre cada linha e um parágrafo, certo? Aí eu boto o seletor, lineWeight, dois pontos, valor. Em que valor, se é unidade, é o número que será multiplicado pelo tamanho da fonte do elemento. Vamos ilustrar isso aí? A gente ilustra isso aí assim, ó. Eu vou criar aqui vou selecionar um parágrafo e vou botar ele num parágrafo, né? Um parágrafo do Epsilon. Selecionei aqui. Aí eu vou vir aqui, vou mostrar no browser. Tá aqui o texto, certo? Aí nesse texto daí, eu vou fazer o quê? Eu vou modificar o tamanho da linha, certo? Então, o tamanho da linha, deixa eu ver um tamanho da linha bacana para colocar, para você ver direitinho. 1.6. Então, eu vou vir aqui, ó, no seletor P e vou botar um lineWeight para 1.6. Viu aí que aumentou o espaço entre uma linha e outra? Então, eu uso esse atributo aí para modificar isso aí, certo? Vamos seguindo. Aí eu posso também controlar o espaçamento entre palavras, que aí chama-se tracking. E também, aí para controlar o espaçamento entre palavras, eu uso a propriedade word spacing. E para controlar o espaçamento entre letras, que eu chamo de kerning, eu uso o letter spacing, certo? Aí eu vou usar um valor de um número com unidades, como 0,4 em ou 5 pixels, certo? Aí eu vou botar aqui o word spacing, o letter spacing, dentro da propriedade P, tá? Só lembrando que é interessante ver que eu posso também botar valores negativos, tá? Então tá aqui, ó. Word spacing 1 pixel, letter spacing menos 0,5 pixels, certo? Vou atualizar, ó. Não sei se deu para notar que ele diminuiu o espaço entre palavras e dentro de uma letra, ele diminui ainda mais o espaço entre uma letra, certo? Dá para configurar tudo isso no CSS, dá para configurar isso e muito mais, viu, meu amigo? Certo? O CSS é muito cheio de detalhes, dá para fazer muita coisa de estilização. Tá ok? Vamos seguindo mais. Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer, viu? Aí eu também posso usar a propriedade text ident para determinar o espaçamento que deve anteceder a primeira linha de um parágrafo. Certo? Aí eu uso o text ident e o valor, em que o valor é um número com unidades como 1.5 em ou 18 pixels. Então tá aqui, ó. Lá naquele parágrafo que eu citei, eu vou botar aqui, ó, text ident. Vou botar como 1.8 em. Certo? Vou dar um reload. Olha o tamanho que ele botou aqui no primeiro parágrafo, ó. Deu para notar aí? Aqui esse espaçamento aqui, ó, entre o parágrafo, entre o começo e a primeira palavra. Isso foi de text ident. Certo? O que mais? Para alinhar texto, eu posso usar a propriedade text align, certo? Em que aí a sintaxe dela é seletor text align. Aí eu boto 2 pontos e o valor. E valor pode ser left para ajustar à esquerda, right para ajustar à direita, center para botar centralizado e justify para dizer justificado, certo? Então, vou botar lá naquele parágrafo aqui para você ver como é que fica a diferença de cada um, certo?
Tá aqui, ó, test align. Vou botar como left primeiro para você ver. Left ele não muda nada porque já é o padrão dele, certo? Vou botar o right. Você vê o alinhamento dele, right. Viu aí que ele alinhou aqui pelo lado direito, certo? Vou botar center para você ver como é que fica com center. Ele alinhou todo no centro. E vou botar o justify para justificar o texto, certo? Tá aí. Notar uma coisa, tá? Quando você bota o texto injustificado, ele pode alterar algumas coisinhas, como o espaçamento entre palavras, certo? Para poder caber no justificado. Então, isso aí você tem que ter em mente, tá? Justamente quando você for, por exemplo, usar um word spacing, tá? Então tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Que ele pode botar um espaçamentozinho um pouquinho maior entre uma palavra ou outra. Tá ok? Eu posso também formatar a caixa do texto. O que é caixa do texto? É botar em maiúsculo, minúsculo ou capitalizar, que ele chama. Capitalizar é colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui tem uma frase qualquer, certo? No meu H1. Eu vou vir aqui no CSS do H1 e vou botar assim, ó. Teste, transform, capitalize. Ou capitalize. Acho que é capitalize mesmo. Aí ele botou aqui, ó. Aqui tem uma frase qualquer. Para cada palavra ele colocou uma letra maiúscula no começo de cada palavra, ó. Certo? Aí eu posso colocar também para ele ser todo em maiúscula com uppercase. Tá aqui, ó. Aqui tem uma frase qualquer. Ou posso colocar tudo em minúsculo também. Fica a seu critério. Lowercase. Certo? Ou seja, mesmo que a pessoa lá no HTML escreva de um jeito, eu posso no CSS mudar a forma como vai visualizar até a grafia das palavras. Tá? Grafia que eu digo se eu quero em maiúsculo, minúsculo e assim por diante. Eu posso até configurar isso no CSS, posso configurar isso no CSS. Certo? Deixa eu continuar aqui. E eu posso decorar o texto com sublinhado, uma linha sobre o texto ou riscá-lo usando a propriedade text decoration, certo? Então, eu posso ter um underline para sublinhado, overline, linha sobre o texto, e line through para riscado, ou none para não ter nenhuma decoração, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no meu H1 aqui, e vou botar text decoration. Vou botar como sendo underline. Então ele botou uma linha sublinhando a frase, né? Vou botar com overline para ele botar por cima da frase, certo? Botou por cima da frase aqui. E vou botar com uma propriedade line through para mostrar como riscado, certo? Tá aí. Como riscado. Tá certo? Então, pessoal, para trabalhar com texto, basicamente, formatando texto com estilo, nós basicamente temos essas propriedades aí, certo? Existem outras propriedades, outros valores e tudo mais.
Fica a seu critério aí, você dá uma pesquisada sobre isso, certo? Dá uma olhadinha, vê quais são os outros que tem, quais são os outros valores, quais são os atributos que eu posso, saber os limites, porque, por exemplo, eu coloquei underline, por exemplo, eu não sei se você notou que o Visual Studio ajuda você nisso aí. Por exemplo, tem Dash Decoration, aí eu botei, por exemplo, ó, se eu botei Dash Decoration 2 pontos, aí o Visual Studio bota pra mim, ó, tem alguns valores que você pode colocar, ó. Dash, Dotted, Double, Line Truth, Overline, Solid, Underline, Wave, mas nem todo fonte permite esse tipo de os atributos que estão aí. Por exemplo, o Dash, que seria uma linha pontilhada, né? Por exemplo, eu vou botar nele aqui no Text Decoration, mas ele não vai setar, ó, não vai colocar nada. Por quê? Porque a fonte não suporta isso. Certo? Então nem toda fonte suporta esse tipo de coisa, esse tipo de configuração. Então fica a seu critério também, dá uma olhadinha nisso aí, verificar, ver os limites, certo? Do que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá joia? Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo? Tranquilo, segue o jogo. Pronto, beleza. Tá. Então, eu vou fazer a chamada, tá, gente? Por hoje só, tá certo? É final já? Não, tô quase terminando.